Bom dia, segundo ano. Hoje a nossa aula vai ser sobre parasitoses humanas 1. E quem quiser acompanhar, página 565. Então, para a gente começar, o livro ele coloca essa figura aí e coloca dois textinhos, um falando sobre a razão do hábito parasitário e outra sobre os parasitos. Então aí a gente consegue observar que existe uma moça e que ela vive em um local que tem uma falta de acesso de água de qualidade e que essa falta de água de qualidade ela é responsável por diversas doenças parasitárias nos seres humanos. E o livro ele aborda o primeiro tema aí, né? Ele fala que o hábito parasitário ele é tão antigo quanto a própria vida na Terra, né? Em que os primeiros parasitas eles habitaram há cerca de 2 bilhões de anos atrás. Entretanto, apesar do que parece ser parasito, ele requer uma série de adaptações no qual permite o parasita sobreviver em seu hospedeiro, né? Antigamente, pessoal, a humanidade era mais fácil você ouvir falar de pessoas que morreram do que pessoas que estavam nascendo. Então, o índice de mortalidade era bem maior do que o índice de natalidade, que é a de nascimento, né? E antigamente as pessoas morriam muito de fome, eles morriam muito de queda de temperatura, às vezes acontecia alguma temperatura muito brutesca naquele determinada época e que poderia ocasionar de morte das pessoas por ataque de animais selvagens, por acidentes, por algum tipo de doença. Então, há 2000 anos, os idosos eles surgiam a partir dos 40 anos de idade. Então, se a pessoa tinha 40 anos de idade, ela já era considerada como idosa, e o índice de mortalidade nessa época, nesse período, nessa idade, era bem grande. Hoje a gente pode ver que 40 anos a pessoa ainda está bem lúcida, a pessoa ainda está bem jovem, mas diferente das pessoas de antigamente, quem hoje tem 90, 80 anos eram as pessoas que tinham 40 anos há 2000 anos atrás. Então, esse panorama ele começa a mudar com o desenvolvimento de três importantes fatores. O domínio das técnicas de construção de rede de coleta de esgoto. Então, hoje a gente pode ver que a maioria das cidades eles possuem essa rede de esgoto, mas aqui no Brasil a gente tem um índice ainda muito precário se a gente for analisar quem tem esgoto e quem não tem. Aqui na nossa cidade a gente pode ver. Se a gente for para aquele lado mais do Lustosa, a gente consegue analisar e ver um mau cheiro, aquele odor horrível e que a gente consegue visualizar o esgoto a céu aberto. E isso é muito importante, a prefeitura, as pessoas precaverem disso, porque isso aí dá alto índice de parasitos na população. Então a gente tem que cuidar muito bem da higienização. E tem o fornecimento de água potável também. É uma das três coisas que são fatores importantes que desenvolveu e que mudou esse índice de mortalidade nos 40 anos. Então, o fornecimento de água potável, o desenvolvimento de vacinas e de soros, a descoberta de antibióticos. E por fim, o livro aborda esse contexto de que será que toda a humanidade com essa desigualdade social total, será que eles estão armados do mesmo arsenal para o combate de doenças parasitárias? E aí, é uma pergunta e uma incógnita que a gente pode colocar aí e tentar responder durante esse período que a gente for falar dessas doenças. E para a gente aprender mais, a gente precisa saber de alguns conceitos importantes. Fala-se que a parasitologia ela dá seguimento à biologia, que estuda as doenças parasitárias,
utilizada em uma terminologia muito própria. E por isso é importante a gente conhecer alguns termos dessa linguagem. A gente tem aí agente etiológico. O agente etiológico é um parasito causador daquele tipo de doença. Por exemplo, o parasito causador da malária é um protozoário e um exemplar dele é o plasmódio, certo? Um outro termo é o vetor. O vetor é um transmissor de doenças. Se o plasmódio é o causador da malária, essa doença é transmitida pelo mosquito Anopheles. Então, a gente já sabe o que é o agente etiológico, né? Que é o parasita causador da doença. E o vetor é o transmissor da doença. O plasmódio é o causador da malária e essa doença ela é transmitida pelo mosquito Anopheles. E temos também aqui o reservatório. É qualquer segmento, vivo ou não vivo, em que o parasito pode ser encontrado. Por exemplo, o ciclo da extossomose, que pode ser vinculado abaixo. Então vamos ver essa figurazinha aí abaixo. Encontra-se o parasito em seres humanos doentes, no caramujo hospedeiro e na água de lagoas e reservatórios. Todos esses são portadores reservatórios. Então a gente tem o ser humano, temos o caramujo e temos também a água. Todas esses três indivíduos são reservatórios. Aqui a gente tem uma imagem que tem aí no livro de vocês também, e que é um esquema do ciclo reprodutivo do Schistosoma mansoni. Então, temos um ser humano que ele está infectado com esse indivíduo que está nos vasos sanguíneos dele, e que esse verme ele vai sair fezes com ovos desse parasita, aqui no qual ele vai defecar em qualquer outro ambiente. E esses ovos, vamos supor que vem chuva ou que está muito perto da água, eles vão ser eclodidos e vão estar aqui dentro da água. O molusco, o caramujo, que estiver passando por ali, ele pode se alimentar dessas fezes ou pode estar na água. Ele vai ser o segundo reservatório desse indivíduo, ou o terceiro, vamos supor. Pode ser a água e depois ele vai ser o outro reservatório. Aí, nesse caramujo, a Schistosoma mansoni ela vai conseguir se desenvolver, e a partir dela se desenvolver, ela vai soltar um outro indivíduo chamado Cercaria, e que esse indivíduo ele está apto e pronto para infectar um outro ser humano. Então, ele só consegue infectar outro ser humano a partir dessa larva aqui, desse tipo de larva. E assim vai acontecer o ciclo. Então, aqui a gente consegue ver quem que são os reservatórios dessa doença. Temos também um outro conceito, que é a profilaxia. A profilaxia ela consiste na preservação de uma doença parasitária, eliminando ou reduzindo o parasito em um de seus reservatórios, ou ainda evitando o contato com este. Então, a gente conseguindo usar medidas de controle da extossomose, como o tratamento dos doentes, a construção de redes de coleta de esgoto, que evita que os ovos do verme cheguem até a água. E é uma das medidas profiláticas eficaz, e também ela pode evitar o contato de água, que é um potencial contaminador com as larvas dos germes. E uma outra medida bastante eficaz é a gente evitar o contato com a água,
potencialmente contaminada com essas larvas desses vermes. O outro conceito é o parasito monoxeno. É aquele que pode completar o seu ciclo vital em um único ser vivo. Um exemplo desse é o H1N1, causador da AIDS, que só infecta seres humanos. O outro é o parasito heteroxeno. Nesse caso, os parasitos eles podem habitar mais de um ser vivo e precisa passar por ele para completar o ciclo vital. E um exemplo desse tipo de parasita heteroxeno é o verme da Taenia, Taenia solium. Ele só completa seu ciclo de vida ao passar pelo humano e pelo porco. O hospedeiro definitivo de um parasita heteroxeno é definido como aquele que abriga as formas parasitárias que têm reprodução sexuada. Então, já o ser que abriga as formas de reprodução assexuada, ele é considerado hospedeiro intermediário. No ciclo da extossomose, o ser humano ele é o hospedeiro definitivo e o caramujo ele é o hospedeiro intermediário. Um outro conceito é endemia. A endemia é a evolução do número de casos de uma doença ao longo do tempo. E ela pode fornecer dados importantes para que os órgãos de saúde pública tornem medidas profiláticas ou medidas de controle. Quando o número de casos de uma doença se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo, em certa região, ela se caracteriza como uma endemia. No Brasil, é o caso da doença de Chagas. Já a epidemia é o rápido aumento do número de casos em certo lugar, no qual indica um surto ou uma epidemia. No verão, na região sudeste do Brasil, por exemplo, a estação chuvosa aliada à maior temperatura, ela faz o aumento à incidência de dengue, pois o mosquito vetor prolifera em águas paradas e limpas. E por fim, a gente tem também aqui a pandemia. Ela que não é tão difícil de se entender, porque a gente está passando por um processo de pandemia. A pandemia nada mais é que uma epidemia que acontece em um certo local e que ela se alastra pelo planeta todo. É como está ocorrendo aqui hoje, por isso que a gente não está tendo aula no colégio, a gente está tendo essas videoaulas por conta dessa pandemia, certo? E a transmissão das parasitoses, gente? Os parasitas eles podem passar de uma pessoa para outra de várias maneiras. E os principais tipos são respiratório ou saliva, fecal ou oral, penetração ativa, transmissão sexual, transmissão vertical e por zoonose. A respiração e saliva, ela é transmitida por gotículas de saliva ou secreção respiratória da pessoa doente, no qual entra em contato com a mucosa de um outro indivíduo. E é o caso da gripe, do resfriado, do sarampo. E ele pode ser também chamado de contágio por contato direto. A gente tem também a transmissão fecal ou oral. Nesse caso, o parasita ou ovos, larvas ou cistos, eles são eliminados pelas fezes e eles contaminam alimentos ou água e são ingeridos, como acontece na amebiase ou poliomielite ou pela cólera. Tem a penetração ativa, que o parasita ou as suas larvas, elas entram ativamente pela pele ou pela mucosa. Com isso, eles conseguem fazer a perfuração e entrar na pele da pessoa. Um exemplo é o amarelão.
Temos a transmissão sexual, no qual é pelo contato com espermatozoide, com esperma, né? Secreção vaginal ou anal. Às vezes ela pode também ocorrer transmissão no sexo oral e também a partir de doenças como sífilis, gonorreia, a AIDS, que são transmitidas dessa forma, né? Pela transmissão sexual. E elas são exemplos, outros exemplos são as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, que uma dessas foram a que eu citei. Temos também a transmissão vertical. A mãe, ela passa para o seu filho durante a gravidez ou durante o parto. E um exemplo pode ser o sífilis ou também a AIDS. E por fim a gente tem a zoonose. O transmissor é um animal que pode ser transmitido a doença da raiva através de uma mordida de um animal doente, que ele transmite essa virose para um ser humano. Um outro exemplo é a dengue, que é a picada do mosquito Aedes aegypti. Ela pode ocorrer a doença da dengue ou da febre amarela, né? Pessoal, e para finalizar, e para não perder o costume de todo final de módulo a gente fazer um trabalhinho, eu queria propor para vocês algo diferente. É um trabalho totalmente diferente de todos que a gente já fez, só que eu queria que vocês tivessem essa experiência, que é uma das experiências que a gente está tendo aqui, que é a nossa aula em EAD, né? Então, o que aconteceu? Ontem eu pedi para cada um escolher um número de 1 a 19, e esses números eu tinha selecionado alguns temas, e por sorteio cada um pegou um. Então, o que acontece? Eu quero que vocês peguem esse tema, tem esse tema no livro, não precisa pegar de outras coisas, só se vocês quiserem para complementar, mas tentam basear tudo no livro. É algo simples e rápido, só para vocês falarem o conteúdo. É um trabalho individual, porque não tem como fazer o trabalho em grupo, né? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam uma videoaula do conteúdo proposto aí para vocês, ok? Como vocês podem fazer essa videoaula? Pode fazer igual eu. Vocês fazem um slide, joga o celular no slide, grava a aula. Tem aplicativos que eu posso mandar para vocês que dá para fazer edições desses vídeos. Às vezes vocês querem cortar o vídeo porque vocês erraram, mas a metade do vídeo tá certinho, tá bonitinho. Então tem como vocês fazerem essa adaptação. Vocês vão ter muito tempo para fazer isso. Eu vou deixar vocês até terça-feira de semana, aliás, na segunda-feira de semana que vem, depois da Páscoa, pra gente, para vocês entregarem esse vídeo para mim. O que eu quero? Gravem um vídeo. Se caso vocês já tiverem uma conta no Gmail, que é do Google, vocês vão mandar esse vídeo para o Google no YouTube e vai mandar para mim só o link do vídeo. Caso tenha dúvidas, só me procurar que eu vou auxiliar para vocês fazerem isso. Isso de mandar para o YouTube é bom porque ele vai economizar a sua memória do seu celular. Você não vai ficar com esse vídeo aí toda a sua vida, mas você vai ter o link desse vídeo, no qual você pode estar gravando ele para mim, ok? Então vamos lá. O seminário ficou assim, ó. A Ana Júlia vai falar de hepatite infecciosa, o Álvaro de febre amarela e dengue, a Fabline, hidrofobia ou raiva, Francerese, varicela e poliomielite, Gabriela, cólera e leptospirose, Gabriele, gripe e resfriado, Isabela, condiloma acuminado, Guilherme, sífilis e gonorreia, Manuela, AIDS, Maria Júlia, tuberculose e hanseníase, o Pedro, sarampo, rubéola e cachumba. Coloquei os 3, Pedro, porque são 3 conteúdos bem pequenos aí do livro, tá? E a mesma coisa com a Samira. Ela vai falar de difteria, coqueluche e tétano.
beleza? Então, qualquer dúvidas, vamos conversar aqui pelo WhatsApp e vamos tentar interagir sobre esse trabalho, que eu acho que vai ser muito bacana. Lembrando, vocês podem fazer o vídeo falando, igual eu estou fazendo aqui, e jogar o celular nos slides, e podem ler, podem fazer o que vocês quiserem, o que vocês se sentirem melhor. Mas tenta usar a criatividade, não coloca só palavras aí no slide. Tenta colocar alguma figura. Vocês estão falando de quê? O que ela causa? Então tentam colocar e vão tentar descrever tudo que o livro pede e vão passar aqui para mim, ok? Muito obrigado e até mais. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp.